3 portas o pastor Marcos falou no culto passado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho e nós precisamos entrar por Ele. Nós precisamos entrar por essas portas para que a nossa vida tenha uma transformação genuína, amém? E hoje eu quero exemplificar essas portas. A porta que você entrou, quantos aqui entraram pela porta? Alguém aqui entrou pelo teto, entrou voando, entrou pela parede? Todo mundo entrou pela porta? Essa porta que você entrou, foi difícil ou fácil entrar? Fácil. É uma porta larga, é uma porta grande, o acolhimento está bonito lá para nos receber. Eu quero simbolizar essa porta que nós entramos hoje como a porta do caminho, que é a primeira porta. Não é que ela seja uma porta menos importante, de jeito nenhum, ela é a mais importante porque é a primeira. Todos nós queremos conhecer a Jesus. Jesus é uma figura tão deliciosa que quando você fala de Jesus lá fora, o que as pessoas querem? Conhecer Jesus. Jesus é atraente porque Ele é bom. Jesus atrai as pessoas porque Ele tem boas coisas para nos oferecer. Então a primeira porta que nós entramos é a porta do caminho. Bem-vindo, todos nós entramos pela porta do caminho, amém? Só que a segunda porta se chama a porta da verdade. A porta da verdade, ela é um pouquinho mais complicada para se entrar. É uma porta que está acessível, mas ela é um pouco mais difícil de entrar. Todos nós aqui estamos no caminho, mas infelizmente nem todos passam pela porta da verdade. Embora a porta da verdade esteja disponível para todo mundo passar. Mas nem todo mundo passa pela porta da verdade. Bem-vindos, essa é a porta da verdade. Me desculpe Salomão que fez o tabernáculo. Me desculpe Davi, me desculpe Moisés. Mas essa é a minha porta da verdade de hoje, eu quero mostrar ela para você. Nós entramos pela porta do caminho. E nós somos convidados a entrar pela porta da verdade. A porta da verdade, existe uma postura diferente para que a gente entre nela. Na porta do caminho você pode entrar reto. Na porta do caminho você pode entrar como você é. Na porta do caminho você pode entrar como você se comporta lá na rua. Mas a porta da verdade é um pouco diferente da porta do caminho. Existe uma chave que abre a porta da verdade. E a chave que abre a porta da verdade se chama arrependimento. E hoje você e eu estamos sendo chamados ao arrependimento. É o tema dessa mensagem de hoje. Todos já entramos pelo caminho, amém? Mas hoje nós precisamos entrar e entender a porta da verdade. E deixa eu contar uma coisa para você. Primeira coisa, para que eu me arrependa. Beleza, pastora, eu vou me arrepender de quê? Ninguém se arrepende sem reconhecer o que está fazendo. Se você está tudo bem, se o caminho que você está andando está tudo certo, se os resultados que você está tendo está tudo certo, se você não precisa se arrepender de nada, está tudo certo, você não precisa se preocupar com essa mensagem. Mas todo orgulhoso demais, todo altivo demais, todo argumentador demais, todo mundo que acha que é o dono da verdade, que está certo demais, dificilmente consegue passar pela porta da verdade. Porque para passar pela porta da verdade, eu preciso me inclinar. Sabe como que um orgulhoso se inclina? Porque o nariz do orgulhoso não abaixa quando ele se inclina.
E quando nós estamos cheios de nós, cheios do que nós somos, cheios das nossas referências, cheios das nossas verdades, nós não conseguimos passar por aqui, porque tem que se abaixar. E Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade. Passe por mim. A verdade são os confrontos meus comigo mesmo. A porta da verdade não são os meus problemas com você. A porta da verdade são os meus problemas comigo mesmo. Eu preciso me arrepender essa noite. A palavra arrependimento originalmente vem do grego e existem duas formas de arrependimento. A primeira forma é dividida em 2 tópicos e depois eu vou te falar da segunda forma de arrependimento. Arrependimento no original é metamelomai. Metamelomai significa, aí traduzido para nós é arrependimento, mas é a origem dessa palavra. Metamelomai é um tipo de arrependimento. Qual deles? Arrependimento moral. É o primeiro arrependimento que eu quero falar com você hoje. É o arrependimento politicamente correto. Como assim, pastora? Já brigou por causa de política? Não responda. Irmão, quer ver uma época que as pessoas mostram quem elas são? Na época da política. É uma discussão, é um brigueiro. Aí briga no grupo da família. Irmão, como é que a gente sai de grupo da família? Por causa de Bolsonaro, por causa de Haddad, por causa de sei lá quem. Sabe que nessas eleições eles tomaram café na minha casa? Claro que não. Quem toma café comigo são vocês, não são eles. Quem toma café comigo é minha família. Quem senta na minha mesa são os meus amigos. Como eu posso brigar com os meus amigos por causa de político? 1 mês e meio depois, eles aparecem no noticiário dando as mãos. Nessa hora, metamelomai, você se arrepende? Um arrependimento politicamente correto. Quando você vê os 2 de mão dada e você olha para sua esposa, que vocês quebraram o pau por causa deles. Aí você fala assim, não dá para confiar neles, né, amor? Política é tudo igual. Esse é um arrependimento moral, politicamente correto. Sabe quando você está bem relaxado, assim, com seus amigos, todo mundo relaxado, todo mundo de boa, de repente sai um assunto de homem e mulher, e você fala assim, mulher tem que apanhar mesmo. Quando você solta isso, você tenta engolir de novo as palavras, porque todo mundo te olha, ficou feio. Aí você fala, não era muito isso bem que eu queria dizer. Quando a gente está à vontade e a gente solta expressões preconceituosas contra as outras pessoas e a gente percebe que ficou feio para a nossa cara, quando a gente fala mal dos outros numa roda de amigo e de repente a gente percebeu, não foi legal. E aí você se arrepende, mas todo mundo já percebeu que era aquilo que você queria dizer. Esse é um arrependimento politicamente correto. Arrependimento politicamente correto não abre a porta da verdade. Se somos uma pessoa num ambiente, outra pessoa em outro e outra pessoa em outro, esse arrependimento não abre a porta da verdade. Segundo tipo de arrependimento que eu quero falar para você é o arrependimento por perda, captura ou consequência. Esse é o arrependimento mais comum na cadeia. Ô senhor, você está arrependido? Sim, eu estou arrependido porque eu fui pego. Não está arrependido pelo que fez. Está arrependido porque fez mal feito. E aí ele fica um período lá pensando, quando ele sair, vou fazer de novo. Gente, você sabe que você tem uma velocidade para andar com o seu carro. Você ultrapassa a velocidade. Consciente, o guarda te para e você fala o que para ele?
Ô Senhor, na verdade eu não queria fazer isso. Queria fazer isso. Esse arrependimento não abre a porta da verdade. Quero contar uma história para você de um arrependimento que não abre a porta da verdade. Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. 17. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Quem aqui sabe chorar quando quer alguma coisa? Quem aqui sabe chorar bem quando quer alguma coisa? E quando você quer muito, você chora e faz um escândalo. É esse arrependimento. Tem choro que não convence. O que aconteceu com Esaú? Volta por favor, versículo 16. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú. Quem era Esaú? Esaú era filho de Isaque. Já conheceu o Deus, já ouviu falar sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Já? Esse seria o Deus de Abraão, Isaque e Esaú, porque Esaú era o primogênito, Esaú era o mais velho. Esaú que tinha o direito de continuidade. E por que Esaú foi imoral ou profano? Quando que eu sou imoral? Eu sou imoral quando eu faço algo fora do que eu fui ensinado, do que é moral. Por exemplo, pastora, sabe o que Esaú fez? Deus chamou Esaú. Esaú era o primogênito. Esaú, como filho primogênito, ele tinha direito à porção dobrada na herança. Mas Esaú também tinha o dever de continuar a parte sacerdotal da família dele. Quando Isaque morresse, sabe quem iria ser o pastor daquela casa? Esaú. Quando o pai Isaque morresse, sabe quem iria ensinar os sacrifícios, como sacrificar ao Senhor? Esaú. Quando Isaque morresse, sabe quem iria ensinar como adorar? Esaú. Quando Isaque morresse, sabe quem iria ensinar como se relacionar e como se proteger dos outros deuses e dos inimigos? Esaú. Mas sabe o que Esaú fazia? Esaú fazia o que ele queria fazer. Existia um comando: não se case com mulheres que não adoram ao Deus de Israel. Sabe o que Esaú fez? Foi lá e casou. Com uma? Não. Com duas? Só duas? Não. 3. Eu faço o que eu quero. Eu caso com quem eu quero. Eu escolho fazer o que eu bem quero. Deus tem um chamado para mim, mas eu levo a minha vida do jeito que eu quero levar. Eu fui separado para ensinar a minha casa, mas eu faço o que eu quero. Eu fui separado para que através de mim a minha casa aprenda a adorar, mas na minha casa eu canto as músicas que eu quero, eu escuto o que eu quero e eu toco o som que eu quero, porque a casa é minha, quem paga o aluguel sou eu. Esaú tinha a responsabilidade de ensinar adoração. E Esaú fazia o que ele queria, imoral e profano. Sabe o que é profano? Quando eu pego o que é santo e eu uso para as coisas do mundo. Aqui a gente estava cantando. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver.
Aí amanhã eu tô com esse instrumento aqui, ó. Hoje a festa é lá em casa, é só eu e você. Eu pego o que é santo, o que o meu Deus confiou na minha mão, e eu estou profanando o que é santo. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou os seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Você é filho, eu sou filha. Não troque o seu direito, não troque o seu ministério por um prazer lá fora. Não troque o seu chamado por uma bebida. Não troque o seu chamado por drogas. Não troque o seu chamado por prostituição. Não troque os seus chamados por amigos que não são seus amigos. Não troque o seu chamado precioso por um prato de comida. Porque amanhã você vai ter fome de novo. E essa comida já vai ter acabado. Olha o próximo. 17. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, duas coisas. Uma era a primogenitura. Primogenitura é o direito de porção dobrada, e primogenitura, ele tinha o direito de porção dobrada e a unção sacerdotal para continuar ministerialmente com a família. E a bênção era a bênção que o pai daria antes de morrer. E antes de Isaac morrer, quando Esaú chega para ser abençoado, alguém já tinha ido lá e era Jacó. E quando Esaú, negligente, chega, o pai tinha acabado de abençoar Jacó. E Esaú começa a chorar. Pai, não tem mais nada para mim. Pai, não sobrou nenhuma bencinha, nenhuma mini bênção para mim. Não tem mais nada. E o pai fala assim, meu filho, seu irmão veio aqui e a bênção já foi para ele. Mas pai, eu que sou mais velha, ele já me enganou uma vez e agora ele me enganou de novo. Eu quero receber a bênção. É tarde demais. Então, pastora, você está querendo dizer que é tarde demais? Tem hora que é tarde demais, sim. Sabe por que foi tarde demais para Esaú? Porque ele não foi buscar a presença, ele foi buscar um presente. Esaú queria a bênção e não o abençoador. Esaú estava procurando benefícios da mão do pai. Quando nós, com lágrimas falsas, imploramos benefícios da mão do pai, chega uma hora que eles não vêm mais para nós. Ai, pastora, você está brava, está parecendo a bruxa do 71. A minha casa é número 75, irmão. Obrigado. Como que você está dizendo, pastora, que esse arrependimento não era real? Parece a gente, irmão. Domingo a gente vem para o culto, aí o pastor faz o apelo, a gente vem e chora, e rola, e rola, e rola. E domingo que vem ele faz o apelo e a gente vem e chora, e chora, e chora. E no outro domingo a gente vem e chora, e chora, e chora, e rola, e rola. Tem problema chorar? Não, é necessário chorar. Tem problema vir para frente? Não. Inclusive, irmão, tem dia que eu não quero nem esperar terminar, eu já quero estar aqui na frente. Você tem que vir à frente. O problema não é ir à frente, o problema é sair da frente igual. Nós temos que continuar vindo para cá, porque aqui é o lugar onde nós vamos ter um encontro. Só que nós precisamos sair daqui encontrados, com uma atitude de quem foi encontrado. Mas quando as coisas dão erradas, a gente vem com um choro que não dá mais. Olha, é melhor que você não se case com esta senhorita. É melhor que você não se case com esse querido. Mas eu quero. Então casa. É melhor que você não aceite esse trabalho. Esse trabalho você vai trabalhar 48 horas por dia. Esse trabalho vai te tirar da sua família. Esse trabalho vai te tirar do que é mais importante. Esse trabalho vai te tirar da presença de Deus. Mas eu quero. Então vai.
Vai com Deus. Essa atitude que você está tendo está te tirando do foco. Mas eu quero, pastora, porque eu vou ter lucro. Então vai. E aí voltamos nos apelos, porque não deu tão certo quanto a gente esperava que desse. Ai, mas é que ninguém me avisou. Aff. Como pastora, você tem a coragem de dizer que Esaú estava chorando um choro que não teve arrependimento? Gênesis versículo 27, capítulo 27, versículo 41. Naquele momento, daquele momento em diante, imediatamente, gente, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado, e começou a tramar: em breve meu pai morrerá, e eu vou matar o meu irmão. Aquele moço que estava chorando há 5 minutos atrás, quando não conseguiu o que ele queria, ele jura então vingança. Era arrependimento verdadeiro? O arrependimento verdadeiro traz perdão e não vingança. O arrependimento verdadeiro traz constâncias e não altos e baixos. O arrependimento verdadeiro traz responsabilidade. O arrependimento verdadeiro não culpa os outros. Se você vem, eu estou arrependido, hoje é domingo. Eu me arrependo, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. O que tem amanhã? Amanhã tem dia da quê? Pastor Christian, consegue uma vaga para mim? Não dá, já é meio do módulo. Não, pastor, você não está entendendo. Se eu não fizer de daqui, eu preciso de mudar a minha vida. Aí o pastor Christian consegue uma vaga no dia daqui. Aí na terça-feira, eu vou estar aqui no Tadel. Na quarta, eu vou ser o primeiro a chegar na cela. Na quinta, que não tem programação na igreja, eu preciso ir na casa de alguém crente para eu poder adorar o Senhor. Na sexta eu vou vir no Teens, eu tenho 80 anos, mas eu vou vir no Teens. Porque eu estou arrependido. E no sábado eu vou arrumar outra conexão para eu ir. E no domingo eu vou estar no culto, de manhã e de noite. Quando chega na segunda-feira, aquele arrependimento de domingo à noite já não existe mais. A gente já está cansado demais para cumprir o que a gente prometeu. Altos e baixos. Arrependimento que tem alto e baixo não é arrependimento verdadeiro. Não abre a porta da verdade. Arrependimento que culpa os outros. Sabe o que é, Isaac, meu pai? A culpa foi de Jacó. Ele é um monstro, ele me engana, ele é um usurpador, ele estraga tudo que é meu, ele pega tudo meus brinquedos, ele é meu irmão, ele é terrível. Sabe o que é, pastora? Foi o meu marido, aquele desgranhento, a culpa é dele, pastora. Não consigo servir a Deus porque aquilo é um monstro, a culpa é sua, para de culpar os outros. Arrependimento verdadeiro não culpa os outros, arrependimento verdadeiro se arrepende. Arrependimento verdadeiro não busca vingança, busca perdão. Sabe como que eu abro a porta da verdade? Eu abro a porta da verdade quando eu falo assim: Senhor, eu não valorizei o meu compromisso com o Senhor. Eu preciso melhorar. Senhor, eu sou uma mentirosa. Eu tento, mas quando eu percebo eu já estou mentindo de novo. Mas eu não quero mais mentir. Eu preciso passar pela porta da verdade. Senhor, eu engano as pessoas e quando eu percebo, eu já contei uma história que não existe. Eu não quero mais essa vida, eu me arrependo e eu vou passar pela porta da verdade. Senhor, eu não tenho sido o marido que eu preciso ser, o pai que eu preciso ser, eu preciso de mudança. A culpa é minha, eu me arrependo e eu vou passar pela porta da verdade.
Sabe por que eu preciso passar pela porta da verdade? Porque logo que eu passo pela porta da verdade, eu entrei aqui, ó, no lugar santo. E no lugar santo tem 3 coisas me esperando. Você se lembra dos 3 objetos que tem no lugar santo? Quais são? Quando você termina de passar pela porta da verdade, que o seu arrependimento genuíno abriu essa porta, aqui existe uma mesa com o pão da presença. Aqui existe um candelabro que vai iluminar o seu caminho. E aqui existe um incenso que é adoração. E o que significa isso, pastora? Quando eu passo por essa porta, falando assim, Senhor, eu não quero perdoar, porque a culpa é dele, a culpa não é minha. Eu estava no meu direito, eu não quero perdoar, mas eu entendo que eu preciso perdoar. Eu entendo que eu preciso perdoar. Me ajuda a perdoar. Eu decido passar por essa porta e logo aqui eu encontro uma mesa e eu sento nessa mesa e começo a conversar com Jesus e o pão da presença vai me dizendo assim, Raquel, vai dar tudo certo, vai lá e perdoa, porque o arrependimento verdadeiro traz perdão e não traz vingança. Mas Jesus, como é que eu vou até a casa dele e pedir perdão? E se ele não me receber? E se ele me tratar mal? E se eu chegar lá e tomar um coice? Aí o candelabro que está aqui iluminando, Jesus fala assim, Raquel, lâmpada para os teus pés é a minha palavra e luz para os teus caminhos. Vamos comigo, eu vou com você até lá para você pedir perdão. E eu vou iluminando o caminho que você não está enxergando. Mas, Senhor, os pensamentos da minha cabeça estão dizendo, não vai não, não vai não, não vai não. E aí Jesus fala assim para mim, vai adorando, porque aqui tem incenso. Vai adorando, que enquanto você vai adorando no caminho do arrependimento, o Senhor vai te dando graça para resolver as situações. Dá medo, claro que dá medo. Porque passar pelo arrependimento é eu pensar assim, ó. Eu estou namorando um namoro que não agrada a Deus. Mas eu amo a minha namorada e quando eu disser para ela que a gente vai ter que mudar de rumo, ela vai me deixar. Mas se ela for do Senhor para mim, ela vai entender e nós vamos seguir juntos. Senhor, se eu parar de beber, eu vou perder os meus amigos. Eles não vão mais querer andar comigo e eles vão dizer, vai seu crentinho. Fia, mas no dia que eles precisarem de uma oração, é de você que eles vão lembrar, porque a tua atitude, você mudou de vida, e agora eu habito na tua vida e faço milagre em você e posso fazer milagre neles também. Não tenha medo de passar pela porta da verdade. Mas pastor, eu vou ter menos amigos. Vai, bem-vindos, isso é o Evangelho. O Evangelho, você está sendo chamado a andar com menos pessoas. Você tem que deixar o que você está fazendo. Você vai andar com menos pessoas sim, mas o teu comportamento de hoje vai fazer com as pessoas que ficaram para trás. Olhem como você está, desejem andar com você e depois te sigam juntos para o caminho da vida. Esse é o Evangelho, não é fácil, não é tão lindo, não é mar de rosas, é sofrer. E quando eu consigo passar pela porta da verdade, eu tenho um próximo desafio, que é a porta Esse é o segundo tipo de arrependimento. Ele se chama metanel ou metanoia. O que é metanoia? Metanoia não é a célula dos teens só.
Metanoia não é uma tristeza profunda ou lágrimas profundas. Metanoia é uma mudança de vida e de arrependimento genuíno. Metanoia é quando eu estou indo para cá e eu mudo totalmente o meu rumo, porque algo entrou em mim e vai mudar as minhas referências, vai mudar os meus conceitos, vai mudar tudo que eu tenho de referência e de conceito na minha cabeça que não agrada a Deus. E Deus começa a transformar a minha mente pela renovação do Espírito e começa a colocar coisas novas na minha mente. E antes eu mentia, agora eu não vou mentir mais. Antes eu contava vantagem, agora eu não vou contar mais. É quando eu tiro a máscara e falo, Senhor, eu estou aqui. Isso é metanoia. E esse é o arrependimento verdadeiro. Esse é o arrependimento que abre a porta da vida. Primeira vez que eu ouvi essa palavra metanoia, eu achei que era de gente drogada. Noia. Eu falei, é noiado, coisa esquisita. Porque tem que mudar a mente, tem que falar, o que esse povo quer? Metanoia é o que o Espírito Santo espera de você e de mim. Nós precisamos ser chamados ao arrependimento. Metanoia é mudar de caminho, mudar de conceito, mudar de referência. Quem já ouviu a história de Jonas? Jonas vai para Nínive. Ele foi direto? Nem eu ia. Sabe quem morava lá? Era uma cidade fortificada, era um centro comercial poderoso. Em Nínive, era uma cidade fortificada. Sabe o que eles faziam com os inimigos? Empalavam, pegavam um pau, empalavam os inimigos vivos e deixavam eles pendurados. Era assim que era tratado todo mundo que fazia o que Nínive não aceitava. Aí fala para Jonas ir para lá, eu não ia. Porque qual era a mensagem que Jonas tinha? Arrependam-se porque Deus vai destruir essa cidade. Empalamento, na certa. Jonas sabia que quando ele ia chegar lá já ia ter um... Por isso que Jonas fugiu. Quando Jonas chega a Nínive, Jonas leva uma palavra de arrependimento. Sabe o que acontece com Nínive? Quando o rei escuta as palavras de Jonas, o rei convoca um jejum de 40 dias para todos os homens, mulheres, crianças e animais. E o rei entende que aquela cidade precisa se arrepender. O rei entende isso. Detalhe, ele não era crente. Ele não servia a Deus, o Deus de Israel. Ele servia a outros deuses. Mas ele entende que ele precisava de mudar de caminho e mudar de direção. Quando Deus nos fala e nós nos arrependemos verdadeiramente, nós precisamos mudar de atitude. Arrependimento sem mudança de atitude não é arrependimento real. Mateus 3, versículo 8, está escrito assim: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Vá lá e peça perdão. Aquela pessoa que está passando por você faz 3 meses e nem te olha, nem te abraça. Vai lá e abraça ela e fala assim: faz 3 meses que eu estou perdendo a chance de amar você. Ai, um amém agora. Um amém mais alto. Eu estou mentindo e enganando, vai lá e senta, prova que você se arrependeu, senta com essa pessoa e conversa. Para de ficar falando que o que você faz só prejudica você. O que eu estou fazendo não está prejudicando ninguém, só está prejudicando eu. Se está prejudicando você, está te afastando da presença de Deus. Versículo 9. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Versículo 10.
Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eu não quero ser lançada no fogo. Eu quero produzir bons frutos. Eu quero produzir frutos de arrependimento. Eu quero mudar o meu caminho e produzir bons frutos. Atos capítulo 9, para a gente encerrar. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Saulo estava fazendo alguma coisa errada? Sim ou não? Quem acha que ele estava fazendo alguma coisa errada? O que ele estava fazendo, pastora? Pedindo autorização para o sumo sacerdote para poder prender e até matar as pessoas que estavam propagando o nome de Jesus. Ele estava fazendo algo errado? Sim ou não? Quem acha que o que ele estava fazendo era errado? Quem acha que o que ele estava fazendo era certo? Quem não acha nada? O que ele estava fazendo era certo. Porque ele era um príncipe. Na cabeça dele, ele estava defendendo com zelo o que ele aprendeu. Ele tinha sido ensinado que esses desordeiros precisavam ser presos. E ele estava com todo zelo fazendo o que ele foi ensinado a fazer. Tem coisa que você foi ensinado a fazer que está errado. Mas você está com tanta certeza que você está indo disparado, feito uma mula. E alguém tem que te parar. Porque se ninguém te parar, você tem certeza que você está certo e você vai fazer igualzinho eu. Quando eu tenho certeza, irmão, eu pareço uma mula desembestada. E aí o Marcos, irmão, me põe um freio. Até os cascos. Entende que eu não estou te acusando esta noite? Entende que eu estou falando para você da minha vida? Entende que eu estou dizendo para você, tem jeito, porque está tendo jeito para mim, pode ter jeito para você também. E assim estava ele, desembestado. Desculpa, Saulo, mas estava igual uma mula. Com convicção de que o que ele estava fazendo era certo. Mas, próximo. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aleluia! Tem luz do céu que vai brilhar em você hoje para te mostrar qual é o caminho certo. Tem luz do céu brilhando aqui hoje para convencer você e a mim, porque só quem convence é o Espírito Santo e eu não posso fazer a função dele. Quanto mais eu tento ser o Espírito Santo para você, mais você fecha o seu coração para mim. Por isso que tem que ser uma luz do céu. E uma luz do céu apareceu ao redor dele. Próximo. E ele caiu no chão, ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Raquel, Raquel, por que você está escolhendo esse caminho? Marcos, Marcos, por que você está indo por aí? Lucas, Lucas, por que essa foi a sua escolha?
É isso que o Senhor está falando para você e para mim. Raquel, Raquel, por que você está fazendo isso? Versículo 5. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Você está perseguindo os cristãos, mas na verdade você está perseguindo a mim. Hoje é um dia de você conversar com Jesus, porque quando você não perdoa, você não está ofendendo nem só você e nem a quem você não perdoa. Você está deixando de fazer o que Jesus te mandou fazer. O seu problema não é comigo hoje, o seu problema é direto com Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus que você está desobedecendo. Eu sou Jesus que você não quer fazer o que eu estou te pedindo. Sou eu. Próximo. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com Saulo? Ficou cego? Volta um versículo, por favor. Volta outro. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com ele? A primeira coisa que aconteceu com ele caiu no chão. Não dá para continuar servindo a Jesus andando nessa altura que você está andando. Não dá para continuar servindo a Jesus e seguindo Ele andando com esse nariz empinado. Tem que cair no chão, irmão. E depois que cai no chão, fica cego. E depois que fica cego, vem cá, pastor Marcos. Vai lá para o outro versículo. Agora, levante-se. Entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Próximo versículo. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Os seus amigos vão ver que está acontecendo alguma coisa com você, mas não vão entender o que é. Mas você sabe que é Jesus falando para você mudar de caminho. Próximo. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então alguém teve que conduzir ele pela mão. Alguém tem que te levar. Para de ser soberbo. Para de não aceitar ajuda de ninguém. Para de querer andar sozinho. Para de viver solitário. Porque alguém precisa te ajudar a chegar na porta da vida. Você sozinho não vai conseguir. Eu sozinha não vou conseguir. Nós precisamos de ajuda. Esse homem, obrigado. Esse homem que era um príncipe, entendido, sabia de tudo, igual você e eu. Agora está cego. E ficou 3 dias cego. Sabe o que valeu o ensino dele, o conhecimento dele? Olha para quem está do seu lado e fala assim, nada. Mas eu já li a Bíblia 15 vezes, mas não pratica 10%, não vale nada. Mas eu já preguei, eu já fiz, eu já aconteci, mas você não vive a verdade da palavra de Deus, não adianta nada. Então conduziram ele pela mão até Damasco. Próximo. Lá ele permaneceu. Permaneça. Mesmo que você estiver cego. Mesmo que você não estiver enxergando, não estiver entendendo e não saber o que vai acontecer, permaneça. Ele ficou cego por 3 dias, não comeu nem bebeu coisa alguma. Espera aí, o cara acabou de conhecer a voz de Jesus e já está fazendo jejum? Igual você e eu, irmão. Tem gente que é crente há 10 anos, não tem coragem de fazer meio período de jejum. Ai, vai que eu desmaio. Por que você não lê a Bíblia? Porque eu não entendo nada. Eu começo a ler as letras em baralho, assim, tudo na minha frente.
Por que você não ora? Porque quando eu ajoelho, eu já perco as palavras, eu começo a abençoar Deus, daí eu paro de orar. Na porta da verdade, nós temos um encontro com as nossas emoções. A nossa alma se converte. Na porta da vida, o nosso espírito se converte. Paulo e Saulo estavam sem comer e sem beber. Próximo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, nem precisou chamar 2 vezes. Olha como quem está conectado é diferente. Quem está conectado não precisa ouvir o nome 2 vezes. Ananias? Sim. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Quando você chegar lá, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está? Não. Jejum? Oração? Sério? Quer entrar pela porta da vida? Ah, meu Deus, acorda de manhã e separe um período para estar com Deus. Você quer entrar pela porta da vida? Pega uma Bíblia de papel, de verdade. Não essa do celular que fica as mensaginhas toda hora te tirando da presença. Pega uma Bíblia de verdade, de papel, uma caneta, entra no seu quarto. E não sai de lá enquanto você não entender o que ela está falando para você. Leia, 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 leia. Até que o Espírito Santo te mostre o que está escrito lá. Porque o que está escrito é tesouro para a sua vida. Essa é a porta da vida. A porta da vida são as coisas espirituais. Sabe por quê? Sabe o que tem aqui no Santo do Santo? A Arca da Aliança. E o que tem dentro da arca? Maná, que é provisão. A vara de Arão, que é autoridade. E as tábuas, que são direção. Quem fica na presença de Deus tem autoridade, tem direção e tem provisão. Próximo. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias. Ó, já está tendo visão, Saulo. Jejuou, orou, teve visão. Chegando e impondo as mãos sobre ele para que você para que voltasse a enxergar. Próximo. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias está certo, está com medo. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Próximo. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu estou te convidando a sofrer pelo nome de Jesus. Se você é crente, todo mundo te ama porque você é crente, tem alguma coisa bem errada com você. Porque nós fomos chamados para ser diferentes. Nós fomos chamados para que a nossa diferença, quando a pessoa estiver em dias difíceis, ela lembra que nós somos diferentes e ela nos acesse, porque nós somos diferentes. 2 Coríntios 7:10. Eu vou pedir para o louvor subir. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento. Deus traz alegria ou tristeza? Alegria? Deus traz alegria ou tristeza? E por que a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento?
Porque a tristeza em deixar o pecado, em deixar o prazer do pecado, é triste. Eu não estou pedindo para você ir pedir perdão feliz. Vou pedir perdão, vou me humilhar, estou indo para a humilhação feliz. Não. Eu vou lá falar que eu sou um mentiroso, fofoqueirinho e que eu gosto de fofocar e pedir perdão. Não. Você e eu vamos tristes por esse caminho. E agora, eu acho que eu não vou, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Vai me xingar tudo, e tem razão, vai piorar o meu lado. Meu Deus, as pessoas não vão mais confiar em mim. A tristeza que é da vontade de Deus conduz a um arrependimento e resulta em salvação. Faça isso que você vai ser salvo. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Se você decidir que essas portas não servem para você, a tristeza do mundo resulta em morte. O último versículo está em Romanos. E eu quero que você fique de pé no seu lugar. Fernanda ou Carol, veja esse versículo para mim. Numa outra versão, pode ser na Almeida, aonde vai falar que Deus não se arrepende. Isso, yes. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que significa isso, pastora? Significa que se Esaú tivesse ido com toda a verdade e com arrependimento genuíno, ele teria alcançado misericórdia. Sabe por quê? Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Sabe aquilo que Deus te entregou quando você aceitou a Ele de todo o seu coração? Olha essa. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Aleluia! Sabe o que significa isso? No seu primeiro amor, quando você levantou as mãos, todo cheio de amor, e se entregou a Deus, e Ele te deu um dom, você lembra disso? Quem aqui lembra disso? Levanta a mão. Aí você fez tudo errado. Ele não tirou o dom de você, porque Ele não se arrepende da vocação que Ele dá. O que Deus te entregou, e o que Deus te pediu para fazer, Ele não tirou de você, sabe onde está? Aqui, ó. Dentro de você, no seu ventre, você precisa fazer isso nascer. O ministério que Deus te entregou está aí, ó, dentro de você. E cabe a você se arrepender e retomar o seu chamado hoje. Nós vamos ouvir o louvor. Eu quero chamar os pastores aqui na frente, amém?